Vamos lá, né, galerinha? Mais uma vez, bom dia para vocês, tá? Vamos aqui dar início, né? A gente já viu há pouco tempo a nossa aula de ciências, a nossa revisão de ciências. Agora a gente vai fazer um pouquinho da nossa revisão de ética, tá bom? Nós só teremos essa aula de ética, tá? Como já tivemos a nossa última aula de ciências, certo? E vamos aqui, né, mais uma vez, com a nossa aula, tá bom? Então, vamos ver aqui. Vocês vão pegar o livro de ética de vocês, tá? E abrir na página 128, que foi onde a gente iniciou, né, falando sobre o trabalho infanto-juvenil, tá? O trabalho infanto-juvenil, gente, quando ele fala infanto-juvenil, quer dizer o quê? Que nós temos o trabalho infantil, certo? O trabalho infantil é aquele que as crianças, né, menores de idade são exploradas, certo? Já o trabalho infanto-juvenil é aquele que requer o quê? As crianças, né, digamos que, a partir de 14 anos, né, que é aquele trabalho que onde as crianças, os pré-adolescentes, eles podem começar a trabalhar, mas com calma, né? Então, aí na página 128, ele vai tratar sobre o trabalho infanto-juvenil, né, e a gente precisa prestar bastante atenção nesses dados, né, onde a gente vai conhecer as principais atividades em que as crianças e os adolescentes estão inseridos, tá? Nós temos a região norte, né? São 5 regiões: a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, tá? Na região norte, nós temos aí como trabalho, né, a agropecuária, o extrativismo vegetal, madeireiras, comércio, garimpo, prostituição, pesca, turismo e serviços domésticos, né? Na região Nordeste, nós temos as atividades agrícolas, certo? Serviços domésticos, comércio ambulante, que é aquelas pessoas que vendem nas ruas, turismo, prostituição, pesca exclusivamente de caranguejos. Na região Centro-Oeste, nós temos o carvão vegetal, agropecuária, extrativismo mineral, tá? Comércio ambulante e cadação de lixo, né, gente? Porque pessoas, até para poder sobreviver, catam lixo. E na região sudeste, nós temos as atividades agrícolas, tá? Comércio ambulante, catação de lixo, produção de roupas, construção civil, prostituição e serviços domésticos. E na região sul, nós temos a agropecuária, o trabalho doméstico, né? O extrativismo mineral, indústria de couro e calçado, móveis, comércio ambulante, catação de papel e lixo. Por que ele diz catação de papel? Porque o papel, gente, ele é uma reciclável, certo? Ele é um material reciclável. O papel, ele dá para reciclar. Principalmente aquele o papel, pronto, o papel que a gente usa no banheiro, né, que é o papel higiênico. Ele é um material reciclado, certo? Vocês sabem disso, né? Então, essas pessoas que trabalham com reciclagem, a gente sabe que ali, né, foi alguém que já utilizou, certo? Agora, o que chamou a atenção aqui bastante nessa questão 3 da página 129 é que ele vai relacionar, né, as palavras às afirmativas. O diálogo, a justiça, a solidariedade e o respeito. O diálogo, ele quer dizer o quê? Que é quando as crianças falam e escutam. Ou seja, elas podem falar, mas elas também têm que escutar. Porque muitas das vezes dizem, a criança não pode se meter em assuntos. Realmente é. Mas as crianças, elas também têm o direito de falar e de serem escutadas, tá bom? Que elas entendem as pessoas e também, do jeito que eu estou aqui conversando com a criança, e ela me entende, também tenho que ouvi-la e entendê-la. A justiça
É quando todas as crianças têm garantido os seus direitos e os seus deveres. Isso é questão de justiça, né? Se eu tenho uma criança, então ela tem a necessidade de ser ouvida, de ter os seus direitos, de ter os seus deveres, certo? Solidariedade é quando as crianças recebem e oferecem algo em troca, certo? Eu recebo alguma coisa e eu também vou doar alguma coisa em troca. Não precisa ser só bem materiais ou outro tipo de coisa, mas pode ser carinho, atenção. Tudo isso faz parte, tá? E temos também o respeito. E o respeito é quando todas as crianças tratam bem, né? E cuidam igualmente das pessoas, dos animais, das plantas e dos lugares. Então, para você ter respeito, você também tem que respeitar, certo? Então, assim, se aquela criança ela tem um respeito por você, respeite ela, certo? Não é porque ela é criança que que você vai passar por cima, não, tá? É só porque essa questão ela me chamou bastante atenção. Continuando aqui com os nossos conteúdos, certo? Nós vamos para o conteúdo da página 132, que vai falar sobre os problemas, né? Os maiores problemas globais, certo? Nós sabemos que não é só um, são vários, né? Então, assim, para começar, ele vai falar que temos sempre discutido sobre alguns problemas que afetam a todos nós em nível mundial. Isso é fato, né? A gente sempre vem discutindo desde o início do livro até agora, e a gente fala sempre sobre aqueles problemas que nos afetam, né? Todos eles com muitas implicações, né, no nosso cotidiano e com graves riscos para o nosso futuro. Mas que também, de modo geral, certo, são sempre os problemas ligados à falta de políticas sociais eficazes, à falta de conversação do meio ambiente e à falta de uma consciência cidadã que nos leve a encarar o outro como semelhante e que necessita de nossa corresponsabilidade para cuidar de nossa casa comum, certo? A falta de políticas sociais levam ao desemprego, né? E também a falta de estrutura que leva ao aparecimento e ao crescimento do número de doenças, né? Que é a pobreza, a fome, a desorganização por causa dos conflitos ao redor do planeta também é um dos problemas. A ganância de alguns e a falta de consciência ambiental de outros leva à degradação dos ecossistemas e biomas, certo? Ao esgotamento dos recursos naturais não renováveis, certo? A falta de cuidados com o nosso planeta agrava o efeito estufa ou o aquecimento global. Isso a gente vem sempre escutando, né? Tanto nos jornais como nos livros, né? Sempre vai falando do aquecimento global. As mudanças climáticas drásticas, a transformação brusca de ambientes que leva à extinção de espécies animais e vegetais, além de comprometer a vida na Terra, né? Chegamos a pensar, às vezes, que não há solução, mas há, viu, gente? A solução é a conscientização da população, a começar por cada um de nós, certo? A gente tem que conscientizar a população, né? E começar também com cada um de nós. Cuidar melhor do planeta, buscando saídas ecológicas para as nossas necessidades de consumo. Trabalhar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, com melhores condições de vida para todos. É uma questão de cidadania em nível planetário, certo? Aqui na página 133, na questão 4, ele pediu para você correlacionar as consequências dos problemas principais citados. Ele deu 3 problemas: falta de política social, ganância e falta de consciência ambiental, e a falta de cuidado com o planeta. Na falta de políticas sociais, ele deu como consequência, né, a falta de política leva ao desemprego, a falta de estrutura que leva ao aparecimento e ao crescimento de crescimento do número de doenças, a pobreza, a fome e a desorganização por causa dos conflitos ao redor do planeta. Já na ganância e na falta de consciência ambiental,
ele diz que leva à degradação dos ecossistemas e biomas, ao esgotamento dos recursos naturais não renováveis. São consequências. E na falta de cuidado com o planeta, as consequências são: agrava o efeito estufa ou aquecimento global, as mudanças climáticas drásticas, transformação brusca de ambientes que leva à extinção de espécies animais e vegetais, também, além de comprometer a vida na Terra, certo? É só porque é as questões que me chamam a atenção. Na página 135, na questão 7, ele pede para que você pinte as consequências do aquecimento global, né? Que é o quê? O aumento da temperatura dos oceanos, ondas de calor inéditas, secas intermináveis, derretimento das geleiras, furacões avalaçadores e as enchentes devastadoras. São as consequências do aquecimento global, né? As principais, existem outras, essas são as principais, tá? Na página 136, na questão 10, ele vai pedir para você marcar, né, com um X as alternativas verdadeiras em relação sobre quais são as soluções para combater o aquecimento global, né? Então, você vai marcar o quê? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, que é o quê? Gasolina, né? Diesel e outros tipos de combustíveis. Instalar sistemas de controle de gases poluentes nas indústrias, também é uma das soluções. E colaborar com o sistema de coleta seletiva do lixo, também é uma das soluções, tá? Na página 140, ele fala sobre as ONGs. O texto, ele é um pouco extenso, certo? Como assim, tia? Ele é um pouquinho extenso, por quê? Porque ele vai falar das ONGs, né? Que são as organizações não governamentais, né? Que são instituições formadas por grupos de pessoas que se organizam em defesa de um determinado objetivo que consideram importante para a manutenção da sociedade. Nós temos as ONGs e a ONU, certo? A ONU, ela são as organizações das Nações Unidas, né, que foi fundada em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, né, lá na Califórnia, dos Estados Unidos. A ONU, gente, que é a Organização das Nações Unidas, ela é uma organização constituída por governos, né, da maioria dos países do mundo. É a maior organização internacional, cujo objetivo principal é criar e colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional, desenvolvimento econômico, definição de leis internacionais, respeito aos direitos humanos e do progresso social, certo? Quando ela foi fundada, foi logo após a Guerra Mundial, contava com a participação de 51 nações, né? Ainda no clima do pós-guerra, a ONU procurou desenvolver mecanismos multilaterais para evitar um novo conflito armado mundial. Atualmente conta com 192 países membros, né? Sendo que 5 deles, que são os Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, eles fazem parte do Conselho de Segurança, certo? Ele tem o poder de veto, né, sobre qualquer resolução da ONU. A sede principal da ONU, ela fica na cidade de Nova York, e seus representantes, eles definem, através de reuniões constantes, leis, né, algumas leis, alguns projetos, certo? Sobre temas políticos, administrativos e diplomáticos internacionais. A ONU, ela está dividida em vários organismos administrativos, como, por exemplo, Corte Internacional de Justiça, Conselho Econômico e Social, Assembleia Geral e entre outros. A Carta das Nações Unidas, ela define como objetivo principais da ONU defender os direitos fundamentais do ser humano, garantir a paz mundial, colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado, buscar mecanismos que promovam o progresso social das nações, né, e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Essas são, né, a Carta das Nações, né, e define também os principais objetivos, né. Você sabia que as línguas oficiais da ONU são inglês, francês, russo, mandarim, espanhol e árabe? Desde 2 de 1 de 2017, a ONU ela é presidida pelo secretário-geral português Antônio Guterres, né?
Ele substituiu o sul-coreano Ban Ki-moon. A ONU ela é mantida através de contribuições financeiras feitas pelos países membros, que são aqueles que foram citados lá em cima. Países que mais contribuem são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Certo? E esses países são os que contribuem para o funcionamento da ONU, certo, gente? E no dia 24 de outubro comemora-se o Dia da ONU, certo? Ela também tem o dia porque ela foi fundada no dia 24 de outubro, lá em 1945, né? Na cidade de São Francisco, na Califórnia dos Estados Unidos, certo? Gente, essa parte aqui da ONU, ela é bem básica, certo? Na página 143, ele na questão 5, ele diz que você tem que marcar com X o que caracteriza uma ONG, certo? Então, você ia marcar a entidade sem fins lucrativos, fundada pelos valores da democracia, igualdade, liberdade e diversidade. Essa era o que você ia marcar. Ela não foi criada pelo governo, não tem o objetivo negativo dentro da sociedade e não define sua vocação política. Foi criada em 24 de outubro de 1945, né? Formada por 192 países. Elas falam inglês, francês, russo, mandarim, espanhol e árabe, certo? E vocês a gente já viu, né, sobre os países que ajudam financeiramente, né? Que é os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, certo? E assim a gente encerra a nossa aula de recuperação, certo, gente? Eu espero que vocês façam um bom simulado, tá? Para que esteja tudo em ordem, tá bom? Então, desde já, né, abraços e boa prova, tá? E daqui, segunda e terça, que são as aulas finais de recuperação, nós não teremos aula, tá bom? Tchau.